Olá, meus amigos. Meu nome é Luciano. Eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso projeto Pelos Passos de Emmanuel. Hoje esse projeto se baseia no livro Fonte Viva. Hoje nós estamos com o capítulo 41, Nascendo a Escabrosa. E antes de começar o estudo, a gente sempre pede para que, se caso vocês gostarem, vocês possam curtir os nossos vídeos, compartilhar esta mensagem para que ela possa acessar o maior número de pessoas e levar aquilo que cada um vai poder extrair de melhor dessas mensagens. E também ajudem a divulgar esse trabalho, que é um trabalho de levar essa mensagem do Cristo, a todos os nossos irmãos, num período em que todos nós enfrentamos uma série de desafios, independente da época que nós estamos, sempre enfrentamos desafios. E essas mensagens têm por finalidade, trazer o conforto, trazer a compreensão da mensagem do Pai, para que nos disponhamos a seguir firmes e fortes nesse caminho da evolução que todos nós desejamos e que é tão esperado pelos nossos irmãos espirituais, para que alcancemos esse crescimento, essa evolução de forma cada vez mais forte, cada vez mais consistente, cada vez mais pronunciada. Então vamos lá à nossa leitura de hoje, Nascendo a Escabrosa. Nascendo a Escabrosa, nunca te deixarei, nem te desampararei, nos disse Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que do pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam da sopa comum, as necessidades e desejos, os impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno? Embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva das nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes do alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor, perdido no mundo, acende, no céu dos nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. A mensagem começa com um fragmento do texto de Paulo, na carta aos Hebreus. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Isso nos remete à fé. Isso nos remete ao ponto de que nós devemos confiar em Deus. Estaremos sempre amparados. Estaremos sempre assistidos pela Divina Misericórdia. E no mundo de desafios, de provas e expiações no qual nós nos encontramos, quantas vezes nós deixamos de ter essa fé no amparo divino, na assistência divina? E aí ele começa conosco aqui, Emmanuel nos diz: a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que o pão do corpo,
necessitamos do pão do Espírito. Ele vem nos trazer essa mensagem de que existe uma diferença do pão que alimenta o nosso corpo e do pão que alimenta a nossa alma. E quantas das vezes, né, o pão, a necessidade do pão espiritual nos traz um sofrimento tão maior do que a necessidade do pão que alimenta o nosso corpo. Nós, na ansiedade de, porventura, enfrentarmos alguma dificuldade na vida, sobre o aspecto material, né, de nos faltar alimento, de nos faltar um teto, de nos faltar um recurso que nos dê uma qualidade de sobrevida, né, de sobrevivência diante das nossas necessidades materiais, muitas vezes nós nos colocamos em ansiedades, em aflições, em sentimentos tão desgastantes que eles chegam a ser maiores do que a nossa necessidade material. E isso, a maioria das vezes, faz com que, com o receio de perder aquilo que nós necessitamos, né, materialmente, nós não saibamos estender a mão a quem realmente está precisando ao nosso lado, né? Colocamos em prática o nosso egoísmo. Muitas vezes não porque nós não tenhamos disposição de ajudar, mas é porque nós temos medo daquilo nos faltar. Então, se poderá faltar para nós, eu não posso abrir mão para quem realmente está necessitando naquele momento. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades, desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes as aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Ou seja, nós necessitamos de alimentar o nosso espírito, de desenvolver em nós essa fé, né? De fortalecer em nós essa fé, porque na maioria das vezes essas aflições, essas necessidades, esses impulsos nos trazem sofrimento muito maior do que a nossa real necessidade material. Se nós percebêssemos isso, né, nós perceberíamos que nós não precisamos de tanto para viver. O que é necessário materialmente para que a gente viva é muito pouco, mas criamos tantas necessidades, tantas ambições, tantos desejos, tantos impulsos, que esses sim nos trazem sofrimento muito maior, que trazem o nosso desequilíbrio mental e, consequentemente, espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. Quantas vezes, nessas ansiedades que nós tanto desenvolvemos nos dias de hoje, nas necessidades que nós acreditamos não realizar, né? Quanto sofrimento isso nos traz, quanto despreparo nós temos para enfrentar com essas dificuldades que nem sempre nós estamos vivenciando. Muitas vezes elas são criadas por nós. E ele continua, né? E qual acontece a natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. Aqui nós temos a mensagem de Emmanuel nos dizendo: nós já temos os recursos que nós precisamos para trilhar o nosso caminho espiritual, para trilhar o nosso desenvolvimento espiritual. Quem nos deixou isso foi Cristo, através do seu exemplo, o Evangelho vivo, né? Cristo teve um exemplo de vida que remete a nós, que mostra a nós o que são as nossas reais necessidades, o que nós realmente precisamos ambicionar, que é a nossa evolução enquanto seres espirituais. Esse nosso presente momento aqui é uma passagem, é uma transição, é um período. Nós somos eternos enquanto espíritos. E é necessário que cada vez mais tenhamos em mente que a vida permanece após a morte. Que o fim desse nosso momento não significa o nosso fim eterno. Pelo contrário, a nossa sobrevida se dá na eternidade, se dá enquanto espíritos. Então enfrentaremos, dentro da doutrina espírita, né, nós que acreditamos na reencarnação, sabemos dos propósitos das encarnações, de cada uma delas, né, que nada mais tem como propósito nos dar a oportunidade de crescimento. Os desafios que cada um de nós enfrenta em nossas vidas são degraus a serem alcançados, a serem vencidos, para que nós nos tornemos seres mais conscientes, nos tornemos seres mais próximos de alcançar aquela evolução tão desejada por nós, né? De estarmos mais próximos do Pai, de sermos cada vez mais perfeitos. E essa perfeição, ela necessita
que nós compreendamos que nós somos seres eternos enquanto espírito. As nossas necessidades materiais devem ser supridas, sim. A gente tem que ter o cuidado pela oportunidade que nos foi dada. Mas que nós saibamos realmente o que buscar. Que nós saibamos realmente o que o nosso espírito precisa para alcançar esses degraus cada vez mais altos. E essa misericórdia divina faz com que a gente tenha que subir um degrau de cada vez. Ela não pede a ascensão completa. A gente não tem que pegar um foguete e subir de uma vez. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua necessidade. Cada um sabe o quanto lhe é difícil vencer aqueles caprichos que cada um de nós criou para as suas vidas, para as suas realidades. E é por isso que as nossas oportunidades são diferentes. Se nós compreendêssemos que nós somos seres espirituais e que precisamos almejar a nossa evolução enquanto espíritos, né, como diz, exigindo mais ampla alimentação espiritual do que material, nós nos daríamos a mão com muito mais facilidade para que juntos nós pudéssemos seguir, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos compreender esse mandamento, que é a essência de tudo aquilo que Deus espera de nós, né? O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva das nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes do alto, desvelamos os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo. Acende no céu dos nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Ou seja, temos todos os recursos, nós não estamos desamparados. Ele não nos deixou, ele não nos desamparou. Não há nem solidão e nem abandono. Que mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Com esse último parágrafo aqui, eu deixo essa mensagem tão bacana para que a gente possa compreender realmente a necessidade da nossa alimentação espiritual. Nós já temos uma infinidade de recursos para nos suprir, para nos alimentar. A doutrina nos traz uma clareza tão grande na compreensão dessa necessidade de alimento espiritual, então que passemos a fazer bom uso desse conhecimento, que nós possamos realmente colocá-los em prática em nossas vidas, para que a gente possa alcançar os degraus tão necessários de forma cada vez mais constante, mais rápida, e todos juntos possamos crescer e ver esse mundo realmente melhor, que todos desejamos. Muito obrigado, fiquem com Deus e não deixem de divulgar a nossa mensagem. Até mais.